Educação Sexual em Debate, um programa ao vivo e interativo que discute a sexualidade humana de forma aberta, franca e direta. Bom dia, estamos começando mais um programa da série Educação Sexual em Debate e hoje vamos conversar com o professor Dr. Tito Sena, que é professor do Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, UDESC. Ele nos conta sobre o seu mais recente projeto de extensão, Juventudes, Afetos e Sexualidades. Bom dia, professor Tito. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio UDESC. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Este é o 4º ano que o programa está no ar e gostaríamos de lembrar os ouvintes que este projeto é do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina e pertence ao programa de extensão Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias, agora na etapa 4. O projeto é coordenado pela professora doutora Sônia Mello. Quero lembrar que o programa de hoje está sendo gravado, mas se você tiver alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só mandar um e-mail para edusexradio@virtual.desc.br que teremos imenso prazer em respondê-la. Professor Tito, gostaria de começar nossa conversa pedindo a você que nos conte sobre este seu novo projeto de extensão desenvolvido na comunidade Vila Esperança. Bom, esse projeto que faz parte de um programa, do programa Circulando, Educação e Inclusão Social em Comunidades Periféricas da cidade de Florianópolis, coordenado pela professora Gláucia de Oliveira Assis. Ele tem 3 ações de extensão, 3 projetos. É um programa, né? É um programa de extensão. É um programa de extensão. Exato. E conta 3 projetos. Uhum. Desses 3 projetos, nós temos um que é coordenado pelo professor Francisco Canella, que é o projeto Ver a Cidade, que constitui de oficinas de fotografia. O outro projeto é o projeto coordenado pela professora Denise Soares Miguel, que é intitulado Cooperarte, que se constitui de profissionalização de mulheres produtoras de artesanato, também da comunidade Nova Esperança. E o terceiro projeto é este, no qual estou coordenando, Juventudes, Afetos e Sexualidade. Então, a ideia desse projeto surgiu de uma demanda da própria comunidade. As próprias mães e os próprios garotos lá, há 3, 4 anos atrás, eles pediram que fosse feito um curso para trabalhar as questões de gravidez indesejada, gravidez precoce, antecipada, não planejada, doenças sexualmente transmissíveis. Então, o que nos deixa satisfeito é que nós temos primeiro um apoio da comunidade, né? Não foi um projeto que foi idealizado e para foi a comunidade imposto, exatamente. Então, isso por si só já nos deixa muito mais engajados, porque a gente sabe que trabalhar fora do contexto escolar sem esse apoio fica muito difícil. E essa comunidade, Patrícia, é uma comunidade muito pequena, é uma comunidade que fica ali no bairro Monte Cristo, e ela é constituída de pessoas do movimento Sem Teto, que ocuparam aquele espaço através de lutas no início da década de 90. Então, são 350 moradores, mais ou menos, 80 famílias. São pessoas assim que têm muitas dificuldades de infraestrutura, dificuldades de saneamento básico, além de todas as dificuldades econômicas dos quais elas apresentam. Mas nós estamos ali com esse projeto, e que é feito às terças-feiras, alternadamente, das 18h30 às 20h30, e é um grupo que ocupa, que faz esse trabalho na casa comunitária que eles têm ali, a Casa Comunitária Nova Esperança. Então é um espaço pequeno e que, portanto, nós não temos assim condições de fazermos um grupo muito numeroso. O grupo, ele é um grupo que se iniciou em março com 7 pessoas. Hoje nós já estamos chegando com 15, 17 entre garotas e garotos.
Mas o mais importante é que o grupo está se consolidando não apenas no interesse que eles estão tendo com as temáticas, como também entre eles. Isso é o que é o mais forte, esses vínculos que eles estão estabelecendo entre eles. Professor Tito, como é que é trabalhar essa temática, né? Juventudes, afetos e sexualidades fora do espaço formal, né? De formação de educadores, do espaço escolar. Tá. É um desafio e a cada encontro eu estou aprendendo com essa garotada, porque nós não podemos ir com coisas prontas. Nós temos algumas diretrizes de trabalho dos quais nós pensamos trabalhar. Então eu sempre vou mais ou menos assim com uns 3 ou 4 alternativas de trabalho no dia, porque depende muito, primeiro, da questão dos interesses que a temática pode levar para eles, porque às vezes a gente pensa que eles querem falar sobre gravidez, às vezes eles não querem. Sim. Às vezes eles querem falar sim da questão sentimental, outras vezes eles querem falar muito de um aspecto biológico. Eu deixo, uma das estratégias que eu estou utilizando é justamente eles livres para, num primeiro momento, escolherem. Se eles não escolhem, aí eu jogo e verifico através das falas, e alguns não falam, tá? Porque o método que eu estou utilizando assim para tocar a conversa é justamente esse de ser uma roda de conversação espontânea. Quem quiser falar, fale, quem não quiser, não fale, só escute, mas sempre tem alguém que fale. E eu estou usando gravuras, fotos, vídeos, tá? Pequenos vídeos que a gente pega no YouTube, por Sim. exemplo, eu uso muito isso. Todo dia eu apresento 3 ou 4 videozinhos, e a partir da receptividade que esse vídeo tem, aí é que eu disparo a conversa. Então não tem assim uma estratégia fechada. O trabalho é muito flexível e tem que ser flexível porque se fosse em sala de aula, por exemplo, tu teria todo um apoio, né, de estrutura, que tu poderia trabalhar, a questão de tempo. Ali não, ali é um trabalho que está sendo feito, inclusive é um projeto piloto, digamos, eu posso dizer que é um projeto Sim. piloto em termos de experiência. Eu estou experimentando e espero que eu consiga levar até o final do ano o projeto dentro dessa maneira mais livre de trabalho, apesar de respeitar as orientações que a gente tem do próprio projeto, que ele diz quais são as temáticas que a gente tem que trabalhar. Tito, na verdade, quando a gente pensa um trabalho, né, com os jovens, não dá para pensá-los a priori, no sentido daquilo que vai acontecer antecipadamente. Como você disse, tem algumas diretrizes e tem alguns objetivos bem claros, bem definidos. Porém, é na relação com eles que está sendo construída, estão sendo construídas as metodologias, as possibilidades, o diálogo. Na verdade, o diálogo está se configurando a partir deles. Exato. E isso é essencial no trabalho com os jovens. E também a partir de um vocabulário que eles trazem, porque eles têm muita confusão em termos de vocabulário. Eles escutam na novela, na televisão, escutam entre amigos. E uma das questões que está sendo muito marcante é essas dúvidas que eles têm, às vezes, não de conversar sobre, mas como conversar, como trazer o tema. Por exemplo, teve uma garota que não sabia o que era TPM, porque só falava TPM, e o que é TPM? E outra coisa também que eu quero deixar bem claro, outro desafio, que eu estou trabalhando com um grupo, que é um grupo da faixa de 10 a 16 anos. Olha só, e nesse intervalo de 10 a 16 anos, eu vou encontrar uma garota ali que está com 10 anos que já menstruou, por exemplo. Sim. E vou encontrar uma garota, por exemplo, de 14 anos que ainda não menstruou. Tu vê? Então tu começa a discutir certos aspectos ligados às vivências dessa mudança que ocorre, mudanças corporais que ocorrem, e esse é um dos temas que o curso pretende contemplar, quer dizer, as mudanças corporais, né? Como é que essas mudanças corporais elas ocorrem e como é que elas sentem isso, essas incertezas, inseguranças e essa questão da autoestima. Então tu verifica que nessa faixa etária
tu vai encontrar diferenças de experiências dessa etapa da vida muito diversificadas, né? E por isso que eu estou ainda tentando equacionar algumas maneiras de manter o grupo junto, eu não quero separar. Mas em alguns momentos isso fica difícil. Porque os interesses também divergem, né? É correto. Então, assim, há algumas situações em que as próprias garotas se sentem incomodadas com as piadinhas, então, e tem piadinhas. Sim. E é nesse momento que a gente começa a verificar os valores, né? Quais são os valores que estão atravessando aí, quer dizer, os valores familiares, valores religiosos, a questão, por exemplo, de gênero, a gente não pode deixar, né, de abordar. E se eu pudesse, Patrícia, eu filmaria. Eu sei que não posso, porque assim, são 2 horas de encontro que as coisas são tão dinâmicas que às vezes, porque nós temos uma discente voluntária, que é a Paula, e temos um bolsista, que é o Guilherme. Então eles dizem assim, que se pudessem estariam registrando tudo, e eu estou procurando registrar algumas coisas após o evento, porque as coisas são muito dinâmicas, muito rápidas, os assuntos fluem com uma rapidez incrível, próprio da idade. Sim, desse próprio momento. Da idade. Né? Então, eu diria assim, que mesmo tendo formalmente um projeto escrito, com determinados núcleos temáticos com os quais nós nos proporíamos, paralelo a isso, estão ocorrendo outros desdobramentos que eu diria que esses desdobramentos, sim, é que talvez sejam mais surpreendentes do ponto de vista de trabalhar com um grupo etário diversificado, interesses diversos, né? Uma garota de 10, outro garoto de 10, uma garota de 16 e um garoto de 16. Mas eu vou tentar. Eu estou dizendo para ti que eu estou tentando, né? Porque apresentar assim, pronto, vamos trabalhar hoje isso, não funciona. Tem que construir com eles. Bem, Tito, eu tenho uma outra questão para ti que é mais ou menos nessa mesma linha. Quais as razões que te levaram a desenvolver esse projeto fora do espaço acadêmico? Conforme eu havia dito, em 2006, 2007, a professora Glaucia e o professor Canella fizeram um trabalho na comunidade. Não especificamente sobre sexualidade, mas justamente as mães perceberam o quanto havia garotas de 14, 15 anos já grávidas. Aliás, as garotas de hoje que estão nesse programa também identificaram isso. O quanto essa gravidez com 14, 15 anos é comum. E não acham espantosa. Elas em si não acham que seja espantosa. Sabe aquele modelo que a gente tinha muito presente, um modelo explicativo? Porque a menina com 14, 15 anos se torna mãe, ela se torna mulher. Quer dizer, essa noção de que menstruou, já pode ser mamãe, né? Então, já pode ter filho. No imaginário dessa garota, ela já pode ter filho e aí ela acaba tendo filho. Então, isso preocupou muito essas mães. Então foi nesse sentido que elas então solicitaram que ao grupo na época, né, programasse alguma coisa a respeito, algum projeto. E foi agora que está saindo só 4 anos depois. E curioso que aquela garotada que tinha 15, 14 anos, hoje já está com 19, eles já estão com 19, com 20. Mas eu vou buscar essas garotas e esses garotos para darem a sua experiência de maternidade, de paternidade para essa garotada hoje que está com 10, 11, 12 anos, para que eles repassem as experiências que há 4, 5 anos atrás essas adolescentes, essas jovens passaram, não queriam ou queriam. A questão são mães hoje, têm filhos, né, de 4, 5 anos, para que elas digam então para as jovens o que é ser mãe aos 15, 14 anos. Nós temos inúmeras pesquisas, né, Tito, com relação a essa gravidez considerada não planejada, né, essa gravidez, e muitos autores acabam apontando que a gravidez nessa faixa etária, em camadas populares, ela acaba sendo projeto de vida, onde eu não tenho outras possibilidades, eu não consigo vislumbrar, não que eu não tenha, não consigo vislumbrar outras possibilidades, ser mãe é o meu projeto.
faz parte do projeto. E outras tantas, a questão de eu preciso ter algo só meu, um filho é algo só meu. E aí a gente tem vários pesquisadores que caminham nessa linha, né? Mas essa proposta de convidar aqueles que já vivenciaram a gravidez para dialogar é muito interessante. No grupo de focal que eu desenvolvi no meu trabalho de pesquisa, as jovens que já eram mãe manifestavam isso. Por que não contaram pra gente que ser mãe é não dormir de noite? Por que não contaram pra gente que ser mãe é abrir mão de uma série de momentos que fazem parte da nossa juventude e que passam a não fazer mais? Porque você não pode ir embora simplesmente pro show que vai ter lá na esquina, e aí seu filho fica com quem? Então, acho que essa possibilidade de troca é muito rica, né? Eu gostaria de lembrar aos ouvintes que hoje o programa Educação Sexual em Debate está sendo gravado, portanto não estamos recebendo perguntas por telefone. Caso você tenha alguma dúvida ou questionamento sobre o assunto que estamos discutindo, é só mandar um e-mail para edusexradio@virtual.udesc.br, que assim que possível iremos responder. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Você está ouvindo Educação Sexual em Debate. Estamos de volta com o programa Educação Sexual em Debate, hoje conversando com o professor Dr. Tito Sena, do Centro de Ciências Humanas e da Educação da UDESC. O professor Tito está desenvolvendo um projeto de extensão denominado Juventudes, Afetos e Sexualidades na comunidade Nova Esperança. Eu gostaria de saber quais são os seus maiores desafios com este projeto e se você encontra muita resistência para desenvolvê-lo. Na verdade, você já vem apontando isso ao longo da sua fala, né? Bom, em relação a resistências, não. Resistência não. Eu tenho dificuldades sim, porque, conforme eu havia dito, é um grupo que tem assim, uma energia muito intensa. E tem alguns momentos em que eu tenho que ser um pouco mais rigoroso, digamos assim, não no sentido de que isso exija um corte nas expressões deles, mas às vezes existe assim eles saem um pouco do contexto, mas até isso está sendo importante porque é um sinal para detectar que aquela proposta, aquele assunto que a gente estava trabalhando talvez não era de muito agrado deles, né? E delas. Então, o meu maior desafio, quero deixar bem claro, Patrícia, que eu estou no 4º encontro, serão 17 encontros, ainda é muito cedo para que eu faça assim uma avaliação. O que eu posso dizer é que até agora a avaliação é extremamente positiva, enriquecedora. É claro que eu não posso levar materiais assim, não tenho, até é uma questão de trabalhar com materiais bem simples mesmo, é papel, é gravuras, são vídeos que a gente expõe, que a gente discute, então não são utilizados assim recursos muito tecnológicos também, são coisas bem simples e que a gente possa alavancar aqueles temas que a gente se propõe. Um desses temas, por exemplo, como tu mesmo levantasse em relação à questão da paternidade e da maternidade, é com relação, já que um dos eixos chaves da proposta é justamente essa questão da prevenção à gravidez indesejada, e algumas são desejadas, como tu mesmo dissesse, a prevenção às DSTs, a questão ligada também a aspectos do corpo, mas uma das características desse projeto, e que está num dos títulos do projeto, é a questão da afetividade. Então, na maior parte das vezes, quando a gente traz mesmo a questão do corpo, a questão da prevenção, a questão do uso da camisinha, por exemplo, eu até perguntei para os garotos, sim, vocês sabem usar a camisinha com afeto? Aí eles, para, né, Tito, como é que tu vai usar com afeto a camisinha? Então, quer dizer, a gente percebe certas confusões conceituais, então nós temos que partir das noções que eles têm. Algumas das noções são distorcidas porque eles ainda não têm essa concepção e essa é a proposta do curso, quebrar certas concepções equivocadas. Algumas eles nem formularam porque são jovens, outras eles ainda têm uma formulação equivocada. Então, em termos assim de desafio, eu diria que esse é um dos desafios. Mas eu estou me surpreendendo, ainda assim eu estou me surpreendendo com a curiosidade deles
a curiosidade e também esse aspecto ligado a... Eles têm conhecimento, sim. Algum conhecimento eles têm. Eles trazem inquietações. Por exemplo, em relação... Ali na comunidade é muito comum, mas muito comum a presença ou da madrasta ou do padrasto. Isso ficou muito claro num rápido levantamento que eu fiz. E também a questão, por exemplo, de estupro, que eles é comum então questionar isso para eles ou mesmo para trazer para o debate, eu acho um dos pontos que eu vou tentar inserir, digamos, pelas beiradas, né, porque é um tema muito complicado, que a gente vai acabar chegando em pedofilia, mas até que ponto nós não vamos ter alguns valores ali que vão emergir com muita força, né? Então esses sim seriam alguns dos desafios, como chegar sem fazer com que, porque sem fazer violência cultural, respeitando a vivência de cada um deles. Exato, por não trazer aqueles nossos valores como sendo os valores predominantes e achando que juízos de valores que possivelmente a gente possa transparecer, né, não sejam ali impostos, né, ou não sejam tomados como sendo as referências, né? Exato. Bem, Tito, nesse trabalho, você identifica entre os jovens a existência, na verdade você já estava colocando, a existência de tabus e preconceitos em relação à sexualidade? Sim, muitos. Mas mesmo assim, esses tabus e mitos, eles têm uma outra nuance, que é a nuance da questão ligada à própria história da comunidade, que é uma comunidade que os pais fizeram parte da história do movimento Sem Terra da região. Alguns pais ali eram da zona rural, vieram de fora, trouxeram esses valores para os filhos e tiveram alguns embates com a questão urbana. Então, quer queiramos, quer não, a gente tem que considerar essas histórias dos pais dessas crianças, né? É uma história muito recente, é década de 90, início da década de 90, e eles repassam certos valores. Então, a gente percebe alguns mitos, algumas tradições que às vezes afloram com muita força, né? Por isso que nos leva àquela famosa reflexão quando você vai trabalhar com educação de jovens, a presença da educação dos pais também. Quer dizer, nós estamos lidando não apenas com uma educação de jovens, de crianças, mas de educação dos pais. De alguma maneira, né, nós temos a famosa especialização em educação sexual, nós aprendemos, né? A deseducação também é uma forma de repassar determinados conhecimentos, né? Deseducação sexual. Então, nesses conflitos, porque são relações conflituosas, né? Entre os pais e os filhos, nós estamos percebendo aos poucos que alguns mitos, então, eles surgem como pontas de iceberg. Mas eu diria, Patrícia, que eu vou ter assim, um cuidado muito grande para justamente não... Uma coisa são conflitos, outra coisa são choques que podem, talvez, ameaçar essas relações que circulam ali entre filhos e pais e mães. Uma coisa, Tito, agora pensando todo esse trabalho e todo esse respeito, pensar o viés geracional, o que vem de geração a geração, o que configura essa comunidade como uma comunidade que de certo modo se organiza assim, tem clareza muitas vezes do que pensa enquanto posicionamento no mundo, e aí tudo isso circula lá na comunidade. Pensando a sua fala, eu me remeti a essa questão de que no fundo a gente fala de sexualidades, né? E aí retomando o seu projeto, juventudes, afetos e sexualidades. E aí o foco para o programa, que é a educação sexual. Quando a gente pensa essas sexualidades, né, e essa educação sexual, a gente também se remete a que tudo isso é uma construção histórica. E aí não dá de deixar de explicitar isso no trabalho. Então, certamente, os jovens vão se dar conta de que a forma como eles pensam em algum momento também está ligada ao que é pensado nesse espaço, nesse contexto. Que outros contextos também podem pensar outras coisas. Então, acho que essa possibilidade, com todo esse cuidado ético, de não fazer uma violência, de respeitar aquilo que eles compreendem, os valores que eles apontam, né? Todo esse cuidado com eles não vai lhe impedir, e acho que esse é o grande objetivo, de trazer
todas essas possibilidades de pensar que as realidades são construídas. E que eles, no fundo, permeando valores, permeando aquilo que eles acreditam, né? E o acreditar, que não é um ato de fé nesse sentido, mas o acreditar no sentido daquilo que eles compreendem enquanto forma de vida, enquanto o que eles querem para eles, para a vida deles, isso tudo passa por uma construção, por esse viés, né, de construção. E nessa linha de pensamento que tu traz em relação à construção histórica, né, quer dizer, é uma construção histórica individual, deles enquanto indivíduos, de sujeitos, é uma construção coletiva da comunidade. E é uma construção histórica também das famílias, porque as famílias ali não são famílias homogêneas. Sim. Dentro da comunidade existem diferenciais muito grandes também. A gente pensa que porque as famílias da comunidade Nova Esperança são todas iguais, homogêneas, semelhantes. Não, ali também tem as próprias diferenças. Ali também tem disputas de antipatias ou de espaços. Ali também tem alguns conflitos em relação à identidade da comunidade. Nós, por exemplo, temos 2 associações nos quais nós fizemos esse trabalho em conjunto, que é a Cooperat, que é a Associação das Produtoras de Artesanato da Comunidade Nova Esperança, e a Associação dos Moradores da Nova Esperança. Então, são 2 comunidades, 2 associações que, digamos assim, nos apoiam, tá? E a gente percebe que mesmo sendo 2 associações, elas assim divergem em certos pontos. E essa divergência, desde que não vire um embate que vire agressão, que acabe anulando as 2 associações, eu acho extremamente positivo. E então nós percebemos ali, por exemplo, na comunidade, com todas as suas precariedades, eu insisto, são ruelas, né, com problemas de infraestrutura muito grande, que ainda assim existe essa questão humana, da questão de querer aprender, pelo menos esse grupo se mostra. Eu diria que é um grupo pequeno, 15, 16 garotos e garotas, mas a maioria quer fazer universidade. E eu digo, olha, eu ainda vou ver vocês lá na UDESC fazendo universidade. Eu acho isso assim, quer dizer, quando a gente pensa, porque não tem projeto de vida. Exato. Tem projeto de vida. Eu acho que quando a gente vê uma criança de 12 anos de idade, tem um garoto lá, o Igor, que ele é muito participativo, eu quero fazer inglês. Ele insiste muito isso. Eu acho que isso sim é que nos estimula mais ainda a acreditar. Tu falasse em fé, às vezes a gente tem que ter fé, tem que ter confiança, tem que ter... As pessoas têm as suas fés e as suas crenças, mas eu acho que é também acreditar nessa garotada. Eu acho que eu não estou muito preocupado, por exemplo, com o número de crianças, porque a proposta da Gláucia era que a gente tivesse 30 crianças. Eu diria, olha, Gláucia, poderiam ser 3. Eu iria fazer o trabalho da mesma maneira. Sim. Porque se eu conseguir interagir de uma maneira que alguns, não todos, sejam alcançados, eu já vou me dar por satisfeito. Eu acho que isso é que é o objetivo. Não é uma questão quantitativa, eu acho que é repassar algumas não informações, algumas noções, algumas concepções, quebrar outras, ou pelo menos fazê-los com que eles manifestem as suas vivências. E lembrando, né, que a educação é a relação, é o contato. Então, vocês estão se educando isso. nesse espaço. E uma coisa muito importante, que aí vem a questão da afetividade, que para o nosso ouvinte retomar aqui, né, o tema Juventudes, Afetos e Sexualidades, não dá para falar, né, de sexualidade, não dá para falar com juventudes, né, sem essa dimensão do afeto. Porque se esse diálogo é construído, se tudo isso é pensado junto e com vistas a essa possibilidade de autonomia para esses jovens, não dá para ser um discurso frio, né? Não dá para ficar só com as informações. Elas precisam ser relacionadas, elas precisam fazer parte do contexto deles, elas precisam fazer parte da vida. Acho que essa experiência, e aí não é à toa que eu digo, né, Tito, vocês estão se educando nesse espaço, é porque no fundo, é um espaço de crescimento muito grande. Para quem vai até a comunidade e para quem interage, para a comunidade que se abre para essa interação. Porque há comunidades que não estão abertas para essa interação. Então, a gente tem que pensar assim, que bom
Que bom que eles estão abertos, os que estão lá, né? E que bom que é possível ir até lá. E quando tu falas, por exemplo, falasse em autonomia, eu diria, conectando com a questão de afetos, eu digo, afetos também ligado a afetos a si próprio, quer dizer, a questão da autoestima, isso é importante. Sim. Afetos com o outro não no sentido apenas uma afetividade amorosa, mas carinhosa, quer dizer, existem formas de manifestação da sexualidade. O respeito pelo outro. Então, essa intenção, digamos, esse objetivo, essa meta, não que ele esteja colocado só para dar assim um verniz, vão trabalhar a sexualidade fora daquele aspecto biologizante. Não, eu diria que conectar fortemente, quer dizer, um afeto, o afeto mesmo, tanto esses afetos relacionados a afetos de uma garota com garoto, de uma futura mãe, de um futuro pai, como afetos com as pessoas, com as pessoas com as quais elas se relacionam. Sim, e aí passa a questão da diversidade, passa tudo isso que já foi meio que levantado ao longo da nossa conversa. Já, né? Que tu falasse em mitos, em tabus, né? Então, quando se discutir, por exemplo, homossexualidade, quando se discutir assuntos, às vezes, que são difíceis de serem trabalhados, até entre adultos, o que se pretende é justamente trazer algumas ferramentas para que essas crianças, esses jovens, possam ter uma outra, não digo opinião, mas que eles possam fazer outra reflexão. Exato. Tito, você já conhece, né, o nosso programa, sabe do quadro Dicas da Semana. Eu gostaria que você sugerisse aos nossos ouvintes algumas leituras referentes ao tema que conversamos hoje e indicasse alguns filmes que propõem uma reflexão sobre a sexualidade. Quais seriam, Tito, as suas sugestões? Bom, como livro, eu tenho um livro que é conhecido, eu tenho certeza que tu conhece, é o livro organizado pela Miriam Abramovay, pela Lorena Bernadette da Silva e pela Mari Garcia Castro, que é Juventudes e Sexualidades. Teve a participação da Unesco pela sua edição. Isso. Tem um outro livro da Vera Paiva, que é conhecida nacionalmente, que trata da Fazendo Arte com a Camisinha, Sexualidade de Jovens em Tempos de AIDS. É um livro bem prático, com várias oficinas, várias mesmo. Algumas delas eu pretendia utilizar, outras eu vou ter que adaptar talvez com a autorização dela, né? Ou pelo menos dar os devidos créditos. E um terceiro livro é um livro que trabalha mais com a questão da violência em comunidades principalmente do Rio de Janeiro e em São Paulo, é Jovens em Tempo Real, que é do Paulo César Fontes Fraga e do Jorge Silva e o Alianelli. Tá? São essas 3 publicações que eu poderia sugerir entre tantas. Bem, Tito, obrigada pelas dicas, né? Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui conosco no estúdio, o aceite do convite, que é sempre prontamente. Convidamos o professor Tito e ele prontamente diz: estarei lá. Isso é muito bom para nós, né? E aí, assim, deixar o espaço para você se despedir dos ouvintes. Bom, Patrícia, obrigado. É uma satisfação enorme vir aqui conversar com você, porque sempre é uma conversa, não é um interrogatório, né? Sim. Tá, então, e essa interação, ela sempre remete, né? Não tem como, mesmo quando a gente vem expor algum trabalho, não tem como a gente considerar muito, às vezes, a fala do outro, né? Então eu quero te dizer que muitas coisas que você falou aqui também já estão aqui sendo acionadas em outras dimensões. Sim. Obrigado. E para a gente sempre é um prazer e com certeza nós também ganhamos com a sua presença. Obrigada, Tito. Eu gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes e lembrar que se você quiser fazer alguma pergunta sobre essa temática, é só mandar um e-mail para edusexradio@virtual.desc.br que nossa equipe terá imenso prazer em responder. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente no site www.virtual.desc.br. Nós vamos ficando por aqui e nos encontramos na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Desk, com mais um programa Educação Sexual em Debate. Um bom dia a todos e até lá.
Educação Sexual em Debate. Conteúdo, professoras Sônia Mello, Patrícia Mendes. Produção, Zuca Campanha. Realização, Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias do Centro de Educação à Distância, em parceria com a Rádio Desk. Apoio, Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado de Santa Catarina.